Fala galera, fala torcida tricolor, bem-vindo ao canal Fato Tricolor, me permita entrar aí nessa tarde na sua casa, vamos falar aqui do lance do jogo polêmico que foi aí do Atlético contra o Nacional, que é o jogo de hoje, né, da Libertadores, que o São Paulo vai enfrentar aí às 9h30 da noite o Atlético Nacional. Então vamos relembrar aí essa rivalidade, essa briga e falar as últimas notícias aí do nosso tricolor, né. E aí nós vamos voltar lá em 2016, que era para ser uma chance do Tetra, né, na Libertadores do São Paulo, mas virou um jogo muito marcado ali por gols e polêmicas, principalmente do juiz, né, e também tiveram algumas expulsões e a gente vai relembrar isso. O Tricolor estava chegando até aqui meio forte, né, não tinha, em 2016 não tinha um grande elenco, mas o São Paulo veio melhorando ali, e aí enfrentou um adversário que foi o Atlético lá na Colômbia, né, que vivia o seu auge do time. No jogo de ida aí no Morumbi, o Miguel Borja, que foi o nome da partida aí, fez 2 gols no segundo tempo e abriu vantagem para os colombianos aqui no Morumbi por 2-0. Já no jogo de volta, que foi lá em Medellín, né, o São Paulo veio e fez um gol com o Caleri e abriu o placar na época, logo aos 8 minutos, né, e a esperança aí do time voltou, do nosso tricolor, de poder dar uma virada e ganhar, mas o Borja empatou aos 15 minutos, e aí veio a polêmica, né, um pênalti que era claro ali no Hudson, que não foi marcado pelo árbitro chileno na partida, que era o Patrício Polic, e aí a revolta começou a ferver na época, né, e depois do segundo tempo teve a explosão, o Carlinhos, né, cometeu a falta na área, o Borja converteu e fez 2-1, e a tensão virou um caos. Já aí teve depois os protestos ali, inflamado contra a arbitragem, né, que não resultou nas expulsões aí do Lugano e do Wesley na época. E o São Paulo foi eliminado e a gente ficou indignado na época aí com esse roubo claro aí do árbitro que saiu na mídia, nos jornais, disso tudo que aconteceu na época. E aí o Atlético Nacional avançou e foi campeão da Libertadores, né? E aí o Tricolor voltou para casa com a frustração da arbitragem, que na época foi ridícula, né? Foi uma coisa... foi roubo claro ali na época e contestando o sentimento aí de injustiça que a gente fez, que até hoje é lembrado pela torcida. Então o jogo de hoje seria praticamente uma vingança aí do São Paulo contra o Atlético, por isso que é um jogo tão importante aí pra gente, tanto pela Libertadores quanto por esse sentimento que ficou da gente de injustiça por parte da arbitragem na época desse jogo, né? Aí o Atlético ainda avançou e foi campeão da Libertadores. E é isso, galera. Então eu vou mostrar aqui pra vocês alguns lances da polêmica e algumas pessoas o que falaram na época dessas polêmicas, e depois eu já continuo aqui com as notícias do Tricolor no dia de hoje. Eu fiquei um pouco adoentado aí, não deu pra poder falar as notícias aí contra o Vitória, a vitória do 2-0 do nosso Tricolor contra o Vitória, que foi muito importante, não deu pra falar, né? Também teve a questão do Belmonte, falando da diretoria, algumas coisas ali, que também foi interessante, a gente vai falar aqui nesse vídeo. Então vamos ver aqui os lances da época do Tricolor com relação a isso, a esse roubo que teve pra gente relembrar. Então, galera, esse aí foi o lance polêmico da época, ó. Vocês podem ver aí, contra o Hudson aí, ó, dentro da área do campo, né? Então foi uma polêmica gigante aí na época. Foi claramente ali um pênalti, ele foi reclamar ali com o árbitro, e aí o árbitro acabou aí vindo e marcando aí contra o Hudson ali, né? Olha lá, lance empurrado, era um pênalti claro ali. Muita gente na época, na mídia, falou sobre esse lance aí, que foi claramente um pênalti ali. Então o lance principal foi esse aí, que o São Paulo foi roubado na cara dura, né? Então... E aí a gente tem aqui o Neto falando na época, né? Mas ele expulsou o Wesley. Quer dizer, ele confundiu o jogador, sabe que ele não viu o número da camisa, um joga pra 11, outro joga pra 20, não sei quanto. Quer dizer, ele operou o São Paulo poderia ter vencido ontem, ter classificado ontem, e foi operado pela Conmebol. O São Paulo foi operado pela Conmebol ontem. São Paulo jogou bola pra caramba ontem, muita bola, saiu 1-0 pro Caleri, depois o gol impedido, tava o primeiro gol, impedido, ele estava à frente, o Borjas, né? Borjas. É, Borjas. É isso aí, esse Borjas, é Borjas. É o seguinte, ele estava à frente, impedido o primeiro gol, que pouca gente falou, estava Isso impedido. mesmo. E aí você tem a chance de fazer o segundo gol, ó, um pênalti em cima do Hudson, o árbitro não dá, não expulsa o jogador, e aí o São Paulo depois tem a expulsão do Michel Bastos, que não foi ele, foi o Wesley, depois o Lugano foi expulso e não foi, pô. Vocês estão de brincadeira comigo, você CBF. Vocês estão aonde? O presidente não pode viajar? Vocês não podem... Então é isso aí, galera. Isso foi a época aí do lance, e por isso que o Tricolor hoje tem a obrigação aí de vencer, tanto pela Libertadores, tanto como esse lance polêmico aí da época, que a gente foi roubado na cara dura aí nesse jogo. E as notícias de hoje, galera, é o seguinte, aí o time tá tentando movimentar aí o mercado de transferências, né, trazendo reforço de continuidade pra temporada. De acordo aí, a equipe do Tricolor tá buscando negociações aí com o zagueiro Igor Rabelo, visto que o Arboleda tá lesionado, né, então a gente precisa de um novo zagueiro aí pra poder suprir essa necessidade na zaga. Esse jogador do Atlético Mineiro e o meio-campista Cristian Medina do Estudiantes, né, que é a prioridade do clube aí no momento é assegurar a chegada de um novo defensor no lugar do Arboleda, senão a gente vai ter sérios problemas aí. O Arboleda, como eu falei, é um dos melhores jogadores aí do elenco, principalmente na zaga do São Paulo hoje em dia, né, fora o lateral, que a gente tem um lateral horrível hoje em dia, que é o caso do Cedric Soares aí, né, infelizmente contratação incorreta, e a gente também precisa aí de um lateral direito, né, e um novo goleiro aí também que tá na contratação do São Paulo aí, visto que o Jandrei nunca foi goleiro, como eu falei. Pra mim, eu acho que deveria dar uma chance ao Young, e pra depois estar pensando aí em um novo goleiro, ou quem sabe buscar até na base um novo goleiro.
E aí essa é a notícia que nós temos aí com relação a esse mercado aí de compras e coisas. Fora o Lucas Ferreira aí, que foi infelizmente vendido, né? Que nós vamos saber aí se valeu a pena ou não lá na frente. Mais um jogador da base vendido a troco de nada, né? É o que, infelizmente, mais uma perca pro nosso tricolor. E aí teve um bastidor quente aí, né? O São Paulo tá enfrentando o desafio nessa busca aí do mercado, né? Após a saída do Rafael Barros, que deixou o clube para assumir o Atlético Mineiro no final de junho. E aí reduziu em 25% da equipe do scout do tricolor, né, que levantou preocupações sobre o futuro do departamento responsável por identificar novas joias, ou seja, o departamento responsável ali, que era o Rafael Barros, em buscar novos jogadores, acabou aí perdendo, né? Essa mudança aí reduziu a equipe. No primeiro momento, a diretoria do clube não considerou repor a vaga deixada por Barros, optando por um corte de extremos gastos, ou seja, quer cortar ao invés de recontratar alguém para colocar, para fazer essas buscas aí, né? Mais um problema. E o Matheus Coelho aí foi promovido à chefia do departamento com a saída dele. Agora ele que acompanha lá com os analistas, etc, né? O Mário Rodrigues e o Guilherme Pires, que também faz parte da equipe que trabalha aí para tentar encontrar novos talentos para o time profissional, né? Que infelizmente é assim que se segue. E aí ele foi bem significativa essa saída dele aí, porque realmente ele é um bom profissional. Eu até acompanhei ele num vídeo que tem do São Paulo, né? Mostrando ali os bastidores, como funciona. Mas fazer o que, galera? Perdeu, vamos bola pra frente. Vamos lá, e aí tem outro reforço aí que tá chegando, né, de anunciar nova contratação, tá perto de anunciar aí o Igor Rabelo, como eu falei, né, um novo reforço, 30 anos, o zagueiro aí do Atlético Mineiro tem uma proposta de inicial de 4 meses, então tá bem próximo aí de contratar. E a meia argentina também, como eu falei, que também do Estudiantes, que tá próximo, que é o Cristian Medina, né. Espero que faça diferença, não seja mais uma contratação a troco de nada, que só traz mais gastos, né, dessa diretoria que infelizmente está aí. E aí após a grave lesão aí do artilheiro, do nosso Caleri, aí ele está quase pronto para retornar, né. O Caleri está se recuperando da lesão grave que ele teve no ligamento, né, do joelho ali, anterior ao joelho esquerdo, que ele sofreu em abril lá contra o Botafogo. E o prazo para esse tipo de recuperação é entre 6 e 9 meses. Mas parece que ele está se recuperando rápido aí, e ele já voltou até a treinar e pisar no gramado pela primeira vez desde essa cirurgia do dia 23 de abril, né, que reconstruiu aí o atacante. Melhoras aí pro Caleri, é o que eu falo, eu não torço mal para nenhum jogador, né. Eu não torço, eu quero que ele jogue bem, defenda a instituição São Paulo, e é isso que a gente espera aí, que o Caleri retorne aí e venha fazer toda a diferença em campo como ele sempre fez. E a expectativa é que ele já esteja disponível aí nas próximas semanas, né, segundo as notícias, e a gente espera que isso aconteça. Beleza, galera? E aí a notícia pra acabar aqui é uma coisa bombástica, né? Mais dívidas. O Conselho Deliberativo aí de São Paulo, pra quem não sabe, o Conselho Deliberativo é onde tem um presidente e vários conselheiros, onde a decisão entre os conselheiros, uma votação, é a decisão que vale. Aí nós temos Belmonte, temos Muricy, temos outras pessoas ali envolvidas que fazem parte aí do São Paulo, da diretoria do São Paulo, que aí votam, né? Aí o São Paulo tá pedindo um empréstimo aí de 50 milhões, é isso mesmo, 50 milhões para manter o fluxo de caixa do São Paulo, né? Já não basta vender os jogadores da base, né, diretoria? Agora lá vem mais dívidas, né? Então provavelmente vai ser aprovado, tá? Eles estão em discussão ali, falando que se vai ou não vai, mas diz que é para controlar as finanças e as estratégias do campo aí, especialmente depois das discussões jogadas sobre a orientação do Crespo, né, nos últimos dias. E eles estão querendo fazer esse empréstimo aí de 50 milhões a um banco, né? Com o intuito de manter o fluxo de caixa, com as projeções para 2025. E o assunto foi levado lá entre a diretoria. Provavelmente, galera, vai ser aprovado e é isso aí. Diz que vai ajudar ali financeiramente o clube, possibilidade de buscar mais 130 milhões até o final do ano, né, dentro dos acordos com as gestoras de investimento, sem ferir o compromisso com a criação, e quer captar 240 milhões para quitar a maioria das dívidas do clube. É complicado. O São Paulo vive uma dívida enorme aí, vendendo jogadores da base como nós estamos vendo, e agora busca esse empréstimo aí com tudo isso, né? E o clube aí tá falando, né, a direção que enfatizou a importância de vender os jogadores, né? Olha só, em vez de manter os jogadores da base, tentar encaixar, eles estão vendendo a troco de pinga muitas vezes, né? Para que o clube consiga fechar o ano com superávit e estimado em 44,8 milhões, né? Que se o São Paulo é o único time de primeira divisão que não realizou contratações durante o período de transferências, conforme a necessidade de balancear as contas. A venda de ativos, segundo ele, é a única alternativa viável para assegurar a saúde financeira ao time da temporada, né? E aí nós temos essas coisas que vocês estão vendo aí, que o São Paulo quer sair dessas dívidas, principalmente ele deixou claro vendendo jogadores, que é um absurdo, sendo que tem outros métodos. Mas infelizmente, galera, o futebol brasileiro é esse, é vender, pegar o nosso melhor, assim como na nossa economia local, né, pegar o que há de melhor no nosso Brasil e vender para fora a troco de pinga, a troco de dólar, para ter um lucro em dólar ou em euro, para que as dívidas aqui sejam equilibradas. Felizmente, mas é assim mesmo. E aí a gente segue com essa diretoria aí que vem fazendo estragos, né? Infelizmente, fazer o quê? Segue o jogo e é isso aí, galera. Hoje as notícias dessas são hoje. Se você gostou, se inscreve no canal aí, fortalece. Até o próximo vídeo. 9h30 tem o jogo. Depois do jogo a gente vai vir aqui com as análises, com todas as pontuações dos jogadores. Um abraço, valeu.